E agora vamos falar sobre o Março Azul Marinho. Vamos conversar com o Dr. André sobre o câncer coloretal, um dos cânceres que vem sendo muito falado nos últimos anos, até porque afeta a Preta Gil, que é uma das famosas mais conhecidas aí do Brasil. Muitas pessoas estão acompanhando também essa jornada dela. Dr. André, o que é o câncer coloretal para quem nunca ouviu falar? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Eduardo, boa tarde, telespectadores. Então, assim como o câncer coloretal e na maioria de outros tipos de câncer também, ele é um tipo de câncer que afeta o intestino grosso e a parte terminal do intestino grosso que a gente chama de reto. Então, toda essa parte anatômica do cólon e do reto a gente chama coloretal. E assim como outras neoplasias, tem incidido bastante na população mais jovem, né? Então, por isso também que está cada vez mais se falando, porque tem incidido bastante em pessoas jovens, e o exemplo aí é a própria Preta Gil, né? E quais são os sintomas? Ele é um câncer silencioso ou ele começa a apresentar sintomas? Boa pergunta. Assim como de novo, a maioria dos cânceres, né, quando o paciente apresenta ou começa a apresentar algum sintoma, geralmente essa doença já está em estágio mais avançado, né? Então, quando ele apresenta os sintomas, são sintomas basicamente relacionados ao hábito intestinal, né? Então, ou obstrução intestinal, ou dependendo do lado do intestino, um outro sintoma também é a anemia, né? Então, se o tumor, por exemplo, inicia no lado mais direito do intestino grosso, o paciente apresenta sintomas de anemia, né? Fraqueza, indisposição, inapetência. E se o tumor inicia na parte mais terminal do intestino grosso, os sintomas são mais de obstrução intestinal. E aí, a partir desses sintomas, deve ser procurado um médico? Como é feito esse diagnóstico? Tem algum exame específico? Exato. Geralmente, quando isso acontece, então, o paciente vai buscar, e o que geralmente ele acaba buscando um clínico geral para investigar, e o exame de eleição para se investigar esse tipo de neoplasia é o exame de colonoscopia, né? Infelizmente, não está disponível para todo mundo, e a fila, né, assim como a maioria dos exames no Sistema Único de Saúde, é uma fila um pouquinho extensa, né? E aí a gente bate na tecla sempre, né, que é melhor se prevenir do que precisar esperar para realizar esses exames mais tarde, né? E a partir do exame, feito um diagnóstico, como é feito esse tratamento? É através de químio? Precisa ir logo para a cirurgia? Depende muito do estadiamento, né? Às vezes vai dependendo muito do que o médico for encontrar nesse exame. Então, se é um tumor pequenininho, só a ressecção daquele pólipo. Se for um tumor maior, faz uma cirurgia maior. Se o tumor ainda for maior, com comprometimento de ínguas, aí provavelmente vai ter que seguir com quimioterapia. E a radioterapia vai depender também do tamanho do tumor e principalmente da localização do tumor, né? A gente acaba levando em consideração a radioterapia quando o tumor está na parte mais terminal do cólon, que a gente chama de reto. Quando o tumor está na parte mais distal, né, no cólon direito, cólon ascendente e transversal, não se faz radioterapia. Então vai depender de muitos fatores, o tipo de tratamento, né, e a sequência desse tratamento. E ele afeta toda essa questão de ir ao banheiro, de urinar também, porque a gente vê ali no caso da Preta Gil que ela acaba usando a bolsa. Uhum. Ela fala muito, ela mostra muito essa rotina. São em todos os casos? É pós-cirurgia ou em alguns Também casos? depende de cada caso, né? Então, se o tumor é muito extenso e na parte terminal do intestino, a chance de o paciente necessitar de uma bolsinha é muito grande, né? A parte urinária, ela é pouco afetada, a não ser que o tumor seja muito grande, na parte terminal também, que fica próximo ali da bexiga, né? Mas então são em tumores extremamente maiores ou teve alguma complicação cirúrgica, né? Aí sim pode levar em consideração a necessidade de usar essa bolsinha. E como prevenir? A gente falou aí também de março amarelo, de março lilás, que são doenças que tem como prevenir. O câncer de colo retal tem como prevenir? Assim como, de novo, a maioria dos cânceres também tem como prevenir, né? E como que se faz a prevenção do câncer coloretal? Na maioria das vezes, como a maioria das medidas que a gente faz para as outras neoplasias também, para os outros tipos de câncer, né? Uma alimentação saudável, uma prática de exercício, não fumar, não beber em excesso, né? Uma outra coisa que é importante também, especificamente e mais relacionado com o câncer coloretal,
a ingesta de carne vermelha, né? Então, assim, o aumento do consumo de carne vermelha ultraprocessada, carne defumadas, também estão relacionados a isso, né? O hábito intestinal, então pacientes que têm um histórico de constipação, né? Também tem maior risco, e a lógica é que o paciente fica constipado, né? O cocô fica mais tempo em contato com a mucosa do intestino, provocando mais reações ali, né? E provocando com que alguma célula defeituosa sobressaia e desenvolva o câncer, né? Então, isso são fatores de risco bem estabelecidos e que a gente tem como evitar, né? Claro que tem alterações genéticas hereditárias que a gente herda dos nossos antepassados, que a gente não consegue ainda prevenir, né? Mas tem como a gente fazer um rastreio para diagnosticar precocemente e aí sim tratar precocemente e se curar uma boa, né? E aí que entra de novo, né, essas datas, né, essas campanhas, essas orientações, para a gente lembrar que existe isso também no colo. Assim como a mamografia para rastreio precoce de câncer de mama, exames do PSA e do toque retal, né, no homem para diagnosticar precocemente o câncer de próstata, o citopatológico para o câncer de cólon, do útero, né, câncer de pulmão, realizando tomografias em pacientes de alto risco que tem uma alta carga tabágica. Temos também o câncer de cólon, né, para prevenir com a colonoscopia. Ótimo, e as orientações. Muito obrigada, doutor André, por nos dar mais orientações sobre esse câncer que não é tão falado, mas que agora a gente tem aí esse Março Azul Marinho. Isso aí, muito obrigado pela possibilidade de fazer aquilo que é uma das nossas funções, né? Não só tratar, mas também alertar, prevenir, e no meio desse mar de informações, né, de fake news ou às vezes orientações, noticiários que às vezes os pacientes talvez interpretam de uma maneira diferente, nós também como médicos e profissionais de saúde estamos imersos nesse mar de informação aí para justamente trazer o que é verdade, o que é importante, né, para prevenir e diagnosticar precocemente as doenças, trazendo melhor qualidade de vida para todos. Isso mesmo, obrigada mais uma vez, doutor André. E a gente agora termina o nosso Ver Mais desta segunda-feira, se despedindo também aqui do nosso estúdio do shopping. E amanhã a gente volta direto lá do nosso estúdio do Ver Mais, novinho em folha, com muitas novidades para você. Até amanhã a partir da 1h20 da tarde.